Muito bem, gente. A gente vai finalizar agora a apostila 10 e já começar a apostila 11, né? Que a gente colocou. Foi ontem de ontem, né? Ontem de ontem. À noite, a Vera também fez a parte colocada por extenso no WhatsApp para ajudar também a gente. Quem que poderia fazer a leitura? Essa Vera, eu vou te falar uma coisa, hein, Zé? Você podia colocar ela como sua assistente. A Vera? A Isso, Vera, com eu certeza. amo Esse ela, meu estagiário aqui espiritual, ele tá só pisando na bola comigo. A Vera ia dar um pois é, show aqui. tem que deixar a Vera. É, quem que pode fazer para a gente a leitura, por favor? Prolongamos, né, as conversações edificantes. Que página tá, Zé? Eu posso fazer. É a 100 desse aqui, né, dessa versão aqui. Ok, Nina, tranquilo. Ah, Achou aí, Patrícia? prolongamos as conversações edificantes, é isso? Isso aí. Aí vai até o final, tá? Ok. Estão me ouvindo bem, então, né? Tô movendo sim. Prolongamos as conversações edificantes, entrece- entretecendo considerações em torno de diversos vultos históricos, principalmente alguns que se tornaram verdugos da sociedade e não tiveram a existência interrompida quando indaguei ao mestre Tititinga. Por que esses sicários da humanidade, quando não expulsos do poder pelos movimentos revolucionários ou pela morte, têm a existência fixa prolongada, como tem ocorrido em ditaduras perversas e governos arbitrários? O amigo sorriu simpático e respondeu: a Península Ibérica foi exemplo disso. Não há muito, como outros povos submetidos a injunções políticas iníquas, nas quais a liberdade teve as asas cortadas, impedida de voar. Essa ocorrência justifica-se e prolonga-se porque dela se derivam benefícios não identificados de imediato. Ninguém tem o direito, porém, de tomar nas mãos a clava da justiça, de infligir sofrimentos a outrem, de castigar a sociedade desatenta, porque os divinos códigos dispõem de recursos próprios para promover o avanço do ser humano em si mesmo, bem como do grupo em que se encontra. Todavia, considere-se que muitos desses desalmados usurpadores do poder, que vêm repetindo os desmandos através dos tempos, são trazidos à Terra para terem nova oportunidade de amar e servir, reabilitando-se dos crimes transatos. Por que não consigam a transformação e optem pelos escusos caminhos do crime e da perversidade, tornam-se, sem dar-se conta, instrumentos da vida para que, para que o progresso ocorra pelo sofrimento das massas, que assim resgatam seus gravames, enquanto eles mais complicam a própria situação. O ódio que geram é absorvido e assimilado, tornando-os piores no comportamento e mais vigorosos nas atividades insanas, mas não escapam ao inevitável retorno. Quando a vida for considerada como a do espírito sem as roupagens físicas, sendo o corpo, no entanto, valioso instrumento para a conquista de valores intelecto-morais, as reflexões a seu respeito serão realizadas de maneira correta, colocando-se o mundo dos efeitos em plano secundário e cuidando-se das causas que devem sempre ser vivenciadas com elevação, das quais se derivam os resultados que se refletem na organização física. A edificante conversação tomou-nos um par de horas abençoadas, ensejando-nos material para maturação e aprendizado. Ainda interessado na irmã Lucinda, indaguei ao amigo Germano se poderíamos visitá-la na câmara de repouso em que se encontrava. Muito bem-humorado, o amigo anuiu com prazer e os demais companheiros resolveram seguir conosco, dominados por sentimentos elevados. Encontramos-la em repouso, assistida por enfermeiros dedicados de nosso plano, que a acompanhavam com carinho filial, atentos a qualquer ocorrência.
Nesse momento, tivemos a imensa alegria de ver chegar a elevada benfeitora que a trouxera de volta à espiritualidade. Saudou-nos, afetuosa, e agradeceu nossa visita. Ato contínuo, convidou-nos a uma oração em favor da recém-desencarnada, a fim de facilitar-lhe a adaptação, facultando-lhe um suave despertar, que somente aconteceria alguns dias depois. Aquecemos prazerosamente, todos elevamos os pensamentos das esferas sublimes, rogando o auxílio dos céus à viajante vitoriosa após a sua jornada coroada de bênçãos, decorrente do sofrimento da resignação, do dever retamente cumprido do permissão. Ficamos algum tempo, o suficiente, para expressarmos o carinho de que nos sentimos enriquecidos, retornando ao nosso setor de atividade. Muito bem. Antes da gente começar o 4.1, queria só comentar uma coisinha no final, porque eu não coloquei aqui sobre a Lucinda, essa parte finalzinha dela, porque a gente já tinha feito vários comentários, né? Mas tem um caso aqui que é importante, que a gente observa que no caso da Lucinda, quando ela foi é, antecipada a desencarnação dela, porque aqui esse final do capítulo trata da situação oposta, né? A gente estava falando de situações em que você antecipa uma desencarnação para evitar um endividamento do espírito. No caso, eu dei alguns exemplos missionários e tal. No caso da Lucinda, não era essa situação, é porque não traria para ela nenhum benefício continuar na situação que ela estava, de muito sofrimento ali. Ela já tinha cumprido a tarefa dela, e a continuidade daquele sofrimento nada acrescentaria, digamos assim, de bom a ela. Então, ela teve o merecimento de ter agido, de ter vivido com dignidade, com esse senso de espiritualidade, de carinho com o esposo, com os filhos e tal. Só que aí surge a questão de se tratar agora o inverso, quer dizer, por que que às vezes determinados indivíduos muito perversos vivem por muito tempo? Então é dentro desse contexto que está sendo tratado. Porém, aqui nessa parte da Lucinda, finalzinho, eu queria só destacar uma coisa importante. Normalmente, quando a gente faz oração pelos desencarnados, a gente solicita, porque existem situações que são assim, chegam entes queridos que vão recebê-los, né, que já os precederam nessa ida para o plano espiritual, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, uma tia. Então, são espíritos que às vezes estão em condições, né? Estão bem e podem receber esse ente querido ali no plano espiritual. Outras vezes não ocorre isso, mas ele está cercado de carinho da mesma forma, né? E de cuidados. Outras vezes ele vai para a região umbralina, então tem várias situações. Mas normalmente nós pedimos, e a gente não sabe exatamente qual a condição do espírito, mas a gente pede que ele seja envolvido sempre em muita paz, né? Muita orientação e permitindo essa adaptação ao plano espiritual, porque mesmo para um espírito que conduziu a sua vida aqui na Terra com uma certa sabedoria, digamos assim, de vida, né? Uma forma mais espiritualizada, ele tem um certo choque pelo fato de ele largar o ambiente em que ele se acostumou durante décadas, né? Muitas décadas, nessa estrutura corpórea, e vai para um plano espiritual de uma matéria bastante diferente, apesar que esse mundo tem também muitas semelhanças com o nosso. Então, o que que a gente pede muitas vezes? O sono reparador, né? E, e o sono reparador, ele é um mecanismo muito importante que a espiritualidade utiliza para esses espíritos que estão se adaptando ao plano espiritual. Então, você vê que a Lucinda aqui, por exemplo, é o típico caso, quando ela fala aqui, ó, ato contínuo, convidou-nos a uma oração em favor da recém-desencarnada, a fim de facilitar-lhe a adaptação, facultando-lhe um suave despertar, que somente aconteceria alguns dias depois. Então, a Lucinda vai ficar alguns dias nesse processo dormindo, recebendo passes, orações, para que ela desperte no plano espiritual sem, digamos assim, um choque muito grande, uma coisa que facilite esse processo de adaptação. Isso ajuda muito o espírito. E é interessante que no caso dela, o sono já tinha começado no processo de desencarnação, que eles induziram ela ao sono, ela volta para o corpo físico, quando ela está lá no CTI daquele hospital,
e eles vão acelerar, né, o batimento cardíaco dela para produzir a parada cardíaca, mas também uma insuficiência cardíaca forte, mas também a diminuição da oxigenação cerebral e a morte cerebral, né? Então, mas antes disso, ela já foi induzida ao sono. Você então observa aqui no caso da Lucinda uma desencarnação muito bem assistida espiritualmente. Então, muitas das vezes, quando a gente pede na oração, que vocês veem às vezes a gente comentando assim, não, que possam receber o benefício do sono reparador e tal, é por causa disso, é porque o sono reparador, ele é um entre vários mecanismos que a espiritualidade tem para ajudar o espírito nessa adaptação no plano espiritual, tá? Então, a gente vai começar aqui o item 4.1. Só um minutinho aqui, gente, preciso ver uma coisa. Ah, a Sheila mandou mensagem para a gente agradecendo a oração, tá? É, eu acho que ela é lá de Minas, se eu não estou enganado. 4.1. As considerações agora giravam em torno do problema oposto, ou seja, de espíritos que praticaram o mal e que trouxeram violência, guerra e perseguições e viveram por longo tempo na Terra. Petitinga explica que quase sempre os indivíduos que assim se comportam são instrumentos de progresso ou de transformações necessárias. Aqui entendido progresso como a mudança e evolução de condições do meio, ou seja, da cultura, da política, da estrutura institucional de poder, do intercâmbio entre povos, que muitas vezes são trazidos por guerras, por exemplo. Muitas vezes, por se tratar de um mundo de provas e expiações, as mudanças vêm acompanhadas pela violência, pelo sofrimento. Não devem nos surpreender, pois ainda estamos muito identificados com essa forma de proceder. E às vezes essa forma de proceder é aquela que para muitos de nós aqui na Terra se constitui. Eu não vou falar infelizmente, porque não é adequado. Falar infelizmente parece que é como se o planejamento tivesse dado errado, e não é bem assim. Na verdade, em cada nível evolutivo, e nós estamos constituídos de inúmeros níveis evolutivos que começam lá no plano da matéria, e ali vai se formar um psiquismo a partir de leis bem determinísticas, um psiquismo primitivo, né, um princípio rudimentar inteligente, que vai adquirir gradualmente inteligência até assumir formas mais complexas, começam por átomos, por moléculas mais complexas, por estruturas de vida mais complexas, assim, por exemplo, uma bactéria, um vírus, uma célula. Então, todas elas, na verdade, já têm um princípio constituinte, ordenador daquela estrutura biológica, mas isso também acontece no plano dos minerais, porém, no campo do mineral, a estrutura é exclusivamente regida pelas 4 leis da física. Então, é basicamente uma estrutura de aprendizado de reforço baseada em leis absolutamente determinísticas, mas quando elas começam a fluir para o plano de vida, você tem uma estrutura química mais complexa, mais fluida, que permite a variabilidade desse aprendizado. Ainda não há uma individualidade, é só um princípio inteligente, rudimentar, que mais à frente, se unindo a outros princípios, chegarão, então, a uma condição de uma individualidade animal. Ou seja, vamos dar um exemplo, o nosso cachorrinho lá de estimação, ele já é uma individualidade. Ele não há mais fusão dele com outros animais, ele já é uma individualidade, ele já segue um padrão de evolução contínua. Dentro desse plano animal e humano ainda muito focado na matéria, a violência, a agressividade, ela não tem o mesmo impacto, digamos assim, moral que teria para quem já tem o conhecimento de que aquilo é errado. Então, a gente tem que entender também que muitas vezes, quando a gente observa certas situações que não seriam as mais desejáveis, na verdade, elas fazem parte de uma estrutura evolutiva própria. Que naquela circunstância, vou dar um exemplo, na savana africana, você tem lá o leão caçando lá a presa dele.
aquilo ali não tem karma naquele processo. O leão não é culpado por estar fazendo aquilo, ele está aprendendo, desenvolvendo esse senso de individualidade do princípio espiritual, né? O princípio espiritual dele já está individualizado, mas não tem ainda consciência, não tem emoções elaboradas. Então, aquilo ali é o É. processo que faz parte da evolução dele. Ele vai ter que passar por aquilo ali. Naquela situação, não há que se falar, o leão é mau, o gnu é bonzinho. Não tem essa, não é essa situação. Não vale a gente tentar projetar os É. nossos sentimentos. Oi, Rosana. Não, só para dar uma contribuição. Eu estava vendo esses dias um leopardo pegou uma macaca. Só que ela estava com um filhote. O filhote estava na árvore. O leopardo estava devorando a macaca. Nisso vem as hienas, né? Quando o leão ou outro bicho qualquer mata uma presa, né? As hienas tudo se aproveitam porque É. as hienas são aproveitadoras, né? Aí nisso que eu não me lembro, não era leopardo, era um guepardo, não me lembro direito. Aí nisso as hienas chegam, o macaquinho cai. Na mesma hora, o guepardo virou e defendeu o macaco, o filhote. Ele levou o filhote para o alto da árvore e ficou cuidando dele até as hienas irem embora. Não deixou ninguém se aproximar dele e não matou. Isso aí já é um instinto já bem evoluído desse animal, né, que a gente vê, ou seja, o instinto maternal ali, não sei, Pode que ser. teve Ele essa já começa. proteção, né, para uma presa que seria também uma presa dele. E É. ele não fez, no entanto, ele defendeu. Já começa a surgir assim uns lampejozinhos, né? Porque, na verdade, os animais, mesmo os selvagens, eles começam a desenvolver esses lampejos. A própria questão da maternidade nos animais, ela já começa a ser uma elaboração de sentimentos ali. São primitivos ainda, tudo bem, mas já começam a ser trabalhados. Então, vai gradualmente esse processo. O que a gente não pode fazer é tentar projetar, achar assim, o mundo é um mundo cruel, porque os bichos se devoram. Não, eles estão dentro de uma etapa, de uma estrutura de evolução ainda que precisa ser dessa forma. Não há certo e errado ali no sentido que a gente coloca como bem e o mal. Não há que se falar nisso num plano desse. São meramente reações e estímulos, adaptações, desenvolvimentos de estratégias de sobrevivência. E também começa a se elaborar, como a Rosana falou, começa a se elaborar gradualmente grupos sociais que começam a conviver e se estruturar mesmo no meio animal. O sentimento em geral, da fêmea pelos filhotes começa ali um desenvolvimento arcaico, mas já é um desenvolvimento desse princípio amoroso que começa a surgir e começa a se contrapor ao mecanismo da violência, que é muito natural dentro desse meio, né? Que também não é só violência, mas a violência faz parte desse processo. Mas aí nós estamos fazendo um julgamento de valor baseado no entendimento que eles não têm. Então, para eles, isso não tem nenhum significado de que eles estão agindo errado. Não há agir errado nesse caso, né? O que acontece é que quando a gente chega na escala humana, nós começamos a ter níveis também de entendimento, cada vez mais diferentes. O erro acontece, ou aquilo que é, digamos, que eu chamei de uma infelicidade, acontece no equívoco humano de se comportar de uma forma que já não é mais aceitável, considerando-se que ele já conhece que aquilo ali não está em sintonia com a lei divina. E o que vai produzir? Isso produz um conflito interior, porque ele sabe que está errado, ele já conhece o erro, mas o faz a si mesmo, porque isso traz para ele poder, traz para ele satisfação, o que for. E ele age dessa forma. Esse conflito gerado com a lei, ele pode trazer um sofrimento que ele percebe imediatamente e começa a se modificar, ou ele pode chegar, como muitas vezes nós fazemos em diferentes níveis, né? Não num nível talvez muito extremo,
mas começar a meio que anestesiar a nossa consciência com desculpas, com justificativas, ou simplesmente tentar esquecer aquilo. Só que isso vai ficando ali e vai se acumulando, se acumulando, se acumulando até um ponto em que não tem jeito, esse espírito se desequilibra totalmente, porque ele está indo contra, é como se ele estivesse nadando contra uma corrente, nadando contra o rio, no sentido contrário à correnteza do rio. Ele vai nadar, pode ser que ele seja muito resistente, ele consiga nadar quilômetros rio acima, mas uma hora ele vai cansar e ele vai acabar sendo levado pelo rio. É o que acontece frequentemente com espíritos encarnados ou desencarnados que prevalecem no erro, mesmo com essa percepção de que é um conflito, que é um sentimento de culpa. Aí ele vai escondendo aquilo, vai escondendo aquilo, vai escondendo aquilo, mas tem uma hora que ele não consegue mais. É o que nós chamamos de sombra, né? Um mecanismo de conflito interior que tenta vir à tona para ser iluminado, para ser transmutado, né? Então ele vai encontrar uma forma de fazer isso. Agora, vejam, essa questão aqui de que o indivíduo, muitas das vezes, o que ele, ao agir de uma maneira despótica, violenta, ele também acaba cumprindo aquilo que Jesus falou no Evangelho, né? É necessário que o escândalo venha, mas ai de quem por quem o escândalo chegue, né? Ou seja, é necessário que existam situações ruins, porque o sofrimento é também um mecanismo de depuração, de evolução, né? Aqui nós falamos de elementos de transformação do meio, transformação social, transformação cultural. Por exemplo, vou dar um exemplo a vocês. Alexandre o Grande, ele travou muitas guerras, matou muitas pessoas, mas era uma época em que era natural você travar guerras. Não era só Alexandre o Grande que travava guerras, né? Todos os povos ali travavam guerras uns com os outros. E quando Alexandre o Grande vai adentrando, isso aí por volta de 300, mais ou menos, né, antes de Cristo, ele vai espalhando a cultura grega para um monte de lugares. Então, esses mecanismos de, digamos assim, mesmo onde tem essa, vamos chamar transgressão da lei divina, mas mesmo nesse mecanismo, a lei é tão perfeita que ela permite que outros benefícios daí venham, né, daí surjam. Qual o benefício? Por exemplo, a capacidade de levar uma, um conhecimento avançado para um povo ainda que está mais atrasado. Então, essas situações são muito comuns. Ou então, assegurar que um determinado povo, uma determinada comunidade que precisa ter um processo expiatório vinculado a vidas passadas, isso surja. Também a oportunidade do processo expiatório. Porém, ninguém nasce para causar dor aos outros, ninguém nasce para fazer o mal. Aquele que o faz, né, traz para si essa responsabilidade, porque ele almejava não o benefício daquelas pessoas, levando a elas a expiação. Ele almejava o seu próprio benefício. Por efeito secundário, aquilo produziu alguma coisa necessária para o mecanismo evolutivo daquelas pessoas, passar por aquela violência, por aquela situação. Mas para aquele espírito, ele arca com as consequências dos seus atos de violência, dos seus atos de poder, de ambição, de todos esses mecanismos. Então, é escolha dele. Mas mesmo dessas escolhas surgem situações. Aí você vamos dizer assim, então, mas sempre vai ter que ter alguém para fazer o mal para que outro. Bom, normalmente é o que vai acontecer porque os espíritos são muito diferentes, há uma variedade imensa, uma variabilidade imensa dos tipos psicológicos, das ambições, dos objetivos, daquilo que cada espírito almeja. E muitas vezes os espíritos, obviamente, nós temos tantos bilhões de espíritos que é claro que vai sempre ter um ou outro que terá esse perfil, que poderá, não é que terá, que poderá desenvolver esse perfil. Mas se por acaso não houvesse um espírito que causasse isso, Deus não ia fazer com que um espírito encarnasse para produzir isso de qualquer maneira. Isso não é isso que aconteceria. Aconteceriam outras situações, outras formas de produzirem as expiações necessárias. Mas se o indivíduo ele quis se assumir para ele essa responsabilidade em troca dele, que é o que acaba acontecendo, dele ter principalmente o poder na sua mão, o domínio, o exercício
desse totalitarismo que a gente vê ao longo desses indivíduos ao longo do tempo, né, que exerceram de forma tão equivocada as possibilidades de poder, é a responsabilidade da pessoa, do próprio indivíduo. Se não tivesse nenhum candidato, vamos dizer assim, para produzir esse escândalo, como nos diz o mestre, outras situações, outras circunstâncias também poderiam produzir os mecanismos expiatórios, tá? Então, mas assim, só para deixar claro que ninguém nasce para fazer o mal. Ninguém nasce para. Ah, você vai encarnar para produzir guerra e para levar sofrimento àquele povo. Ninguém nasce para fazer isso. O espírito ele tem potenciais, sim, tendências muitas das vezes, mas ele sempre tem a possibilidade de escolher o caminho certo, né? Mas há grande probabilidade de que num número de espíritos muito grandes, que é na verdade, se a gente for parar para analisar, os grandes déspotas, os grandes assassinos, os indivíduos que levaram sofrimento a muitas pessoas, se você for comparar bem, é uma minoria em relação à maioria da população. Então, a probabilidade de fato existe de aparecerem esses espíritos. Mas se eles não aparecessem, outras formas, outros mecanismos viriam para que as expiações produzissem os seus resultados, os seus efeitos. Tá? 4.2. Não devemos cometer o erro de achar que essas pessoas nascem com a missão de fazerem o mal, para que situações necessárias aconteçam. As transformações do meio ocorreriam de um jeito ou de outro. Por exemplo, espalhar a cultura grega por toda a região do Oriente ali, onde entra Alexandre o Grande, né? Primeiro ele vai pela região do Oriente Médio, da Pérsia, vai indo em direção à Índia, Afeganistão, chega até próximo ao Afeganistão. E ele chega a algumas regiões da Índia. A cultura grega se espalhou, mas haveria outra forma? Haveria. O comércio foi uma das maneiras que a humanidade encontrou também de espalhar culturas, né? De espalhar religiões, idiomas, tudo que envolve a questão cultural, a questão dos elementos que regem a sociedade, eles podem ser espalhados de outras formas, mas as guerras também são mecanismos pelos quais isso acontece. Essas pessoas nascem com a missão de fazer o bem, considerando a moral, a ética e o nível espiritual vigente para uma determinada época e lugar. Mas se o indivíduo se afasta do caminho do bem por ambição, ódio ou poder, ele assume as consequências dos seus atos, mas desses atos não necessariamente desejáveis, dessa forma, a espiritualidade poderá tirar coisas boas e sempre tira. E sempre vai tirar coisas boas. É importante também observar que assim não há o Pititinga aqui não está bem dizendo que se o indivíduo vai ter a vida dele prorrogada além do tempo necessário para continuar fazendo o mal. Não é isso que acontece. Mas veja, vamos analisar agora a questão por um outro aspecto. Você é um espírito que alcançou uma condição de grande poder e ao mesmo tempo usa mal esse poder e prejudica um monte de pessoas com isso, faz o mal a um monte de pessoas. A condição dele, do ponto de vista espiritual, ele tem um grande número de espíritos que querem prejudicá-lo, querem se vingar dele, os que foram prejudicados por ele, mas ele também tem um grupo de espíritos muito grandes que se juntam a ele e querem estimulá-lo a continuar fazendo isso porque eles, de alguma forma, se deleitam com o ato da violência que eles também praticaram por sua vez quando encarnados e não conseguem se libertar disso com facilidade. É um processo que demanda muito tempo, né? Como nós sabemos, e às vezes internação em regiões umbralinas mais profundas, reencarnações compulsórias. Então tem vários mecanismos, né, pelos quais isso vai acontecer. Não é impossível que esses espíritos que pensam como esse, digamos, ditador, como esse líder militar, como esse indivíduo totalmente tomado por essas ideias insanas, que a vida dele seja, digamos, protegida, entre aspas, por esses espíritos, que pode eventualmente conseguir prolongar um pouquinho a vida dele. Pode, se alguns deles tiverem conhecimento de recursos, digamos assim, de magnetismo espiritual, podem ajudar um pouco, mas a gente não observa isso com frequência, tá? Em geral, esses indivíduos não vivem muito, tá?
eles vivem aquilo que normalmente é o corpo deles trouxe mais ou menos como sendo o tempo de vida deles. O que não acontece é tirar eles antes do tempo. Porque se o indivíduo, a não ser que a atitude dele venha a prejudicar uma obra maior de planejamento espiritual, isso poderia até acontecer, mas não por ele, não para ajudá-lo, tipo assim, a diminuir o mal que ele está fazendo. Não, a espiritualidade não atua dessa forma. Se ele está agindo de uma maneira errada, o corpo dele segue a questão de ficar mantendo a existência pelo tempo necessário que o corpo dele está preparado para isso. Manter ele por mais tempo ou por menos tempo não será um papel da espiritualidade, com exceção, espiritualidade superior, com exceção de uma situação que possa ocorrer, eventualmente possa ocorrer, nós poderíamos imaginar possibilidades dessa, de um espírito que, com a sua, digamos assim, atitude insana, um espírito encarnado, né, que ele pudesse colocar em risco uma tarefa que estivesse sendo desenvolvida a longo prazo, com muito sacrifício, para a melhoria da condição do planeta. Ou seja, um progresso já obtido. Digamos que esse espírito tivesse acumulando tanto poder que esse poder pudesse colocar em risco todo um trabalho que foi feito. Aí sim, poderíamos até imaginar uma situação onde a desencarnação dele poderia ser antecipada, mas não para benefício dele, para benefício da humanidade, né? Mas enquanto as ações dele não prejudicam essa tarefa benemérita, vamos botar uma situação hipotética dessa, ele vai continuar a existência dele até o período em que o corpo dele estava mais ou menos, porque não tem uma data exata, mas estava mais ou menos planejado para ocorrer a desencarnação dele, tá? Agora, não vai acontecer a desencarnação antes do tempo para ajudá-lo. Isso não vai acontecer, como aconteceu com a Lucinda. São situações absolutamente diferentes, tá? Porque ele não fez por merecer. Ele não fez por ter esse auxílio. Se ele está se endividando cada vez mais, ele está buscando esse caminho. Ele e com aqueles com quem ele se acompliciou. Então, aí é uma questão que ele está acumulando um karma complicado, mas que também será resolvido no tempo certo, na hora certa. Porque as próprias leis divinas também asseguram os mecanismos de recuperação, de restabelecimento da criatura. 4.3, para a gente finalizar então esse capítulo. Outro cuidado quando refletimos sobre a palavra de Petitinga é não achar que a espiritualidade prorrogará além do que estava aproximadamente planejado. Espiritualidade, como me refiro aqui, gente, a espiritualidade superior, tá? Prorrogará além do que estava aproximadamente planejado a vida de alguém para que ela continue a fazer o mal. Isso não vai acontecer, tá? Ele apenas não tem abreviação de sua existência, mas nunca a prorrogação do seu tempo para continuar no erro, tá? Ele não tem méritos para a abreviação da sua existência. Esse mérito ele não traz. Pode ser até que as circunstâncias abreviem o processo dele por outras razões, mas ele também não tem auxílio da espiritualidade superior para continuar vivendo mais do que ele normalmente viveria, para continuar fazendo mal. Isso a espiritualidade não vai fazer, ela não vai colaborar para piorar a situação kármica desse indivíduo, tá? Pelo contrário, durante a jornada dele, muitos avisos, com certeza, muitas pessoas o intuíram, muitos espíritos o intuíram, mas chega a um tal ponto que esses indivíduos se tornam praticamente enlouquecidos. E eles não ouvem mais os mentores, eles só ouvem aqueles espíritos obsessores a quem eles se ligaram de uma maneira muito intensa, tá? Muito bem, mas esse é um tema complicado mesmo, tá, gente? Vocês não se preocupem, não, porque isso aí nós vamos levar algumas reencarnações para compreender bem esse processo, porque nós precisamos ir estudando caso a caso, como é essa situação que acontece com a Lucinda, mas isso aqui é mais tranquilo, né, para a gente entender. Mas quando a gente projeta situações assim mais gerais, e mesmo essas situações que envolvem a possibilidade de um espírito continuar errando e fazendo mal, é difícil para a gente entender esse processo conciliando isso com a lei divina, tá? Então a gente tem que ir devagar, deixando que isso vá sentando na nossa mente, vai acumulando devagarzinho, a gente vai agrupando mais conhecimentos e mais informações,
mais revelações espirituais, e vai chegar uma hora que a gente vai conseguir tratar isso de uma maneira mais segura, tá? Mas é difícil mesmo, isso não é uma coisa simples, não, tá? E agora a gente vai para o outro capítulo 11, dá para a gente fazer um pedacinho dele aqui. O fracasso de Laércio. Aí já acabou o caso já do Marco Aurélio, encerrou esse caso, parte agora para um espírito, para um outro espírito que encarnou com a missão também e se complicou tudo dentro desse processo, né? Quem que poderia fazer a leitura para a gente desse capítulo, do iniciozinho desse capítulo 11, por favor? Eu leio, Zé. Ah, outra coisa, só deixando aqui mais um detalhe, antes da Vera ler para a gente, eu tenho certeza que vários de vocês têm dúvidas ou não concordam com o que nós comentamos aqui em relação a esse final do capítulo 10. Então, assim, toda dúvida e coisa que tiver, mesmo que não tragam agora, ou assim, ah, não, mas eu não concordo por isso, 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 isso. Anota isso aí, gente, e vão trazendo depois, tá? Para a gente poder ir discutindo e melhorando a nossa percepção dessas questões que são muito complexas, tá? E a dúvida, com certeza, de um, ou a discordância de um, também será de muitos, ou de vários, né? E nós precisamos, de fato, ir aprimorando a nossa capacidade de entendimento disso, até a minha mesmo, entendeu? Porque nós lidamos aqui com. Quando a gente adentra esses tópicos, a gente começa a avançar no estudo do Espiritismo. Não é uma leitura superficial, né? Então a gente se encontra diante de situações que exigem tempo, até para nós podermos trabalhar bem isso, trocarmos ideias e ir aprimorando as nossas capacidades de formar uma ideia bem, digamos assim, bem estruturada sobre esses tópicos, tá bom? Pode falar, Vera, faz favor. O fracasso de Laércio. Às primeiras horas da noite, o doutor Arquimedes comunicou-nos que teríamos nova atividade a atender dentro da programação estabelecida. Tratava-se de uma visita a ser feita ao irmão Laércio Urbano de Souza, que se encontrava em lamentável estado de desequilíbrio espiritual, decorrente de sucessivas situações perturbadoras. A fim de inteirarmos-nos, pelo menos parcialmente, do problema em pauta, explicou-nos. Laércio é o exemplo típico do fracasso que decorre da invigilância. Portador de títulos de respeitabilidade, encontra-se dominado por pertinaz obsessão que o consome a largos passos. Logo depois que a mensagem do Consolador encontrou ressonância no mundo, inúmeros espíritos que haviam delinquido no passado, nas fileiras do cristianismo, ora arrependidos e encorajados pelas possibilidades de serviço iluminativo, solicitaram a reencarnação, com o objetivo de reparar os graves delitos, trabalhando em prol da construção da nova sociedade. Entre eles, na segunda década do século XX, destaca-se o nosso irmão Laércio, advertido quanto aos perigos do empreendimento que desejava desenvolver, especialmente na divulgação do espiritismo, através de cujo desempenho se libertaria dos glamourosos erros, retornou ao proscênio terrestre com valiosos recursos de inteligência e de discernimento, bem como acolitado por outros espíritos que lhe vinculavam, de modo que, juntos, pudessem liberar-se das terríveis flagelações que impuseram a não pequeno número de vidas. Eram-lhe exigidas muita renúncia e humildade, de modo que enfrentasse os adversários de ambos os planos, físico e espiritual, com bondade e misericórdia, acima de tudo superando as tendências maléficas ainda vigentes nas heranças emocionais. Remanesciam suas complexas perturbações dos já longínquos dias do período de Catarina de Médici na França, particularmente antes, durante e depois da terrível noite de 23 para 24 de agosto de 1572, denominada como de São Bartolomeu. Vinculado pessoalmente a Carlos IX, um dos três últimos reis
Valois da França, filho de Catarina, desempenhou papel relevante na Grande Matança. Carlos IX era portador de caráter débil e atormentado. Embora católico, era muito influenciado pelo almirante Gaspar de Coligny, um dos nobres líderes protestantes huguenotes. Sua mãe, descendente dos Médicis de Florença, era ambiciosa e temerária e, durante as lutas religiosas, tergiversou entre a conciliação e a ação, desencadeando as sucessivas ondas de assassinatos nos conflitos religiosos, que arrebataram mais de 50 mil vidas no território francês. Apesar de justificar os massacres que provocara como em defesa da fé religiosa, os mesmos não se fundamentavam exatamente na necessidade de preservar a religião professada, que se encontrava algo abalada no país, ante o avanço do pensamento calvinista ou huguenote. A terrível matança resultou de um golpe muito bem urdido, de um lado inspirado pela duquesa de Nemours e seu filho Francisco de Lorena, duque de Guise. Por outro, como de esforço pelo destaque de seu genro Henrique de Navarra, casado com sua filha Margarida, aproveitando a presença dos protestantes em Paris para a cerimônia matrimonial. Igualmente, era uma forma de livrar-se do célebre almirante que, reconhecidamente, exercia grande influência pessoal sobre o seu atormentado filho, Carlos IX. Obrigado, Vera. A situação, a gente observa então que a situação do Laércio, ela remonta, né, a 1572, ao século XVI. Nessa época havia essa. Isso veio desde Martinho Lutero, né, essa disputa religiosa entre protestantes e católicos. No caso dos huguenotes, eles eram um ramo do protestantismo ligado ao calvinismo inglês, a igreja calvinista. E aí, assim, esses casamentos que estão falando aqui era uma tentativa de remediar essa situação, de evitar um conflito maior entre huguenotes e católicos, né? O próprio almirante aqui, ele, veja, ele era um huguenote, ele estava na corte do rei, né? Então, assim, meio que a coisa estava num limite de tensão muito grande, mas que às vezes, com esses casamentos, esses arranjos, acordos que eram feitos, era possível evitar que massacres como esse pudessem ocorrer. Mas outros ali trabalharam para que acabasse ocorrendo essa tragédia, que foi a noite de o massacre da noite de São Bartolomeu. E aí, o Laércio está vinculado a esse processo, ele fazia parte dos círculos da corte, se beneficiou desse massacre, porque é óbvio que muitas dessas pessoas que foram mortas tinham recursos, tinham bens, esses bens foram espoliados por esses outros que planejaram isso, então haviam interesses políticos e também interesses econômicos, né, e ódios pessoais, e também a questão religiosa, mas não era só a questão religiosa, tinha outras coisas também envolvidas nesse processo. Havia muitos interesses escusos, né, por trás disso. Bom, o Laércio está dentro dessa confusão aí. E a situação dele foi essa. Ele também teve oportunidade de estar dentro do cristianismo, fazer o bem e cometeu graves equívocos. A gente vai ver que ele vai passar períodos no umbral, depois ele vai ter várias reencarnações dolorosas, e por fim ele recebe, quer dizer, ele pede e recebe a oportunidade de reencarnar nas fileiras do Espiritismo, para poder, no início do século XX, né, na segunda década do século XX, poder fazer diferente do que ele fez no passado. Ele e outros companheiros que vieram para ajudá-lo, mas que foram cúmplices no passado. Mas vejam, ele também não entra nessa empreitada sem nenhuma preparação, ele foi preparado. Ele passou por processos expiatórios bastante sérios em reencarnações posteriores, né? Eles não entram em detalhes dessas reencarnações, a gente vai ver mais à frente, mas são reencarnações expiatórias. Ele se arrependeu, beleza, mas aí é o que a gente fala, o arrependimento
vamos dizer assim, nós temos vários níveis de arrependimento. O primeiro nível de arrependimento é aquele em que você diz assim: eu errei e não vou fazer mais isso. Isso está errado realmente. Você tem uma percepção, digamos, como é que eu posso dizer, cognitiva do que é certo e do que é errado. Mas você não tem a sensibilidade de compreender o tamanho do mal que você fez, porque a única forma de você compreender o tamanho do mal que você fez, o tamanho da dor que você causou, seria se colocar no lugar da pessoa que você prejudicou. Tentar entender quão grande foi o sofrimento dela. Isso se chama empatia, esse processo. Portanto, o arrependimento sem empatia, ele é válido, claro que é válido, porque o espírito já botou ali na cabeça dele que ele precisa mudar o caminho dele, pois isso é ótimo. Ele já se convenceu de que o que ele vinha fazendo estava errado, mas a questão é até que ponto esse arrependimento foi. Ele chegou a iluminar essa sombra do passado dele, essa ânsia do poder, da ganância que foi capaz de produzir tamanha desgraça, ou esse arrependimento foi até um certo ponto, mas ele não é tão forte assim. Então existem níveis de arrependimento. O arrependimento não é, me arrependi, pronto, e é uma coisa só, não. O arrependimento tem níveis de arrependimento. O nível ideal é aquele em que você consegue se identificar com a pessoa que você prejudicou e sentir a dor que ela sentiu. Claro que você nunca vai conseguir sentir a dor exatamente que uma pessoa sentiu, porque só ela vai conseguir fazer isso, porque ela é única. Mas você vai poder se aproximar disso, tentando se colocar na medida do possível no lugar dela. E aí eu não sei até que ponto ele tinha conseguido mudar essa percepção, entendeu? Ele tinha o entendimento de que errou. Isso já é um grande passo. Mas se isso ainda não era um tratamento desse passado delituoso pleno, especialmente no sentido de se colocar no lugar das suas vítimas, a chance dele cometer erro, ela não é pequena. Mas também ele tinha chance de fazer o certo. Mais uma vez aqui, questão do livre-arbítrio. Porém, esses atavismos, esses mecanismos do passado muito fortes estão lá presentes. E eles vão vir à tona. E aí a necessidade da vigilância, da oração, muito grande que todos nós precisamos ter. Porque eu vou dizer uma coisa, muitos de nós, muitos, não vou dizer todos, né? Claro que não. Eu mesmo acredito que no passado, quer dizer, eu tive na igreja no passado, em vidas passadas. Tem até uma dessas reencarnações que eu tenho mais ou menos uma ideia. Mas, com certeza eu tive outras que eu não me lembro e não consigo perceber. Mas uma, pelo menos, eu me lembro. Mas nessa, eu até que acho que eu não fiz muita bobagem, não. Nessa que eu me lembro. Porque acho que a outra eu devo ter bloqueado. Acho que eu fiz besteira, eu bloqueei. Mas, assim, a que eu me lembro, essa foi menos, foi na Idade Média, mas foi menos complicada. Mas com certeza eu tive outras que eu cometi erros. Então, assim, erros graves. Então, quando a gente renasce, muitas das vezes, muitos de nós que renasceram, isso, vários espíritos já falaram isso, e vários estudiosos da doutrina já falaram isso. Muitos de nós que reencarnamos dentro da doutrina espírita, pedimos a oportunidade de divulgar o evangelho e fazer diferente daquilo que fizemos no passado. Até que ponto o que fizemos no passado ainda tem força suficiente para nos tirar do caminho? Depende. A gente vê muito espírita cair e se afastar da verdade, né? E correr atrás da ambição, correr atrás do poder, cometer os mesmos erros que cometeu no passado, as licenciosidades do passado que muitos padres cometiam. Então, assim, essas questões acontecem, né? Mas é uma oportunidade extraordinária também que se recebe. E ele está cercado de proteção para poder fazer isso. Só que se ele deixa que esses elementos do passado venham com força, e ele alimenta isso e não tenta fazer exatamente o movimento inverso, e o melhor movimento inverso que se pode fazer é o exercício do conhecimento, é o exercício da oração, da fé, e é o exercício do amor ao próximo. É a melhor forma que nós temos de produzir a autocura, o mecanismo de autocura, né? Se não faz isso, ainda mais quando você se envolve num trabalho onde você tem que confrontar as forças da ignorância.
E você mesmo traz dentro de si mecanismos ainda da ignorância, que coloca você, que nos coloca em sintonia com essas forças que nós estamos tentando combater. Se nós não tivermos resguardados pela oração, pelo conhecimento e pela prática amorosa, né, de fazer bem ao próximo, nós não vamos conseguir, porque nós seremos, obviamente, muito, principalmente, se aproximarão de nós antigas vítimas do passado e outros espíritos que não querem que aquele movimento siga em frente. E nós seremos alvos fáceis, porque nós não ainda produzimos essa modificação e não estamos também cuidando de criar os mecanismos de proteção necessários, né? Não tem problema nós termos esses equívocos do passado. A questão é a gente criar os mecanismos de proteção e as mudanças comportamentais no agora, para que esses mecanismos do passado já sejam iluminados desde já, né? E percam força. Item 1.1. O grupo iniciaria agora outra tarefa de socorro a um encarnado de nome Laércio, que, segundo Manuel Filomeno, se encontrava em lamentável desequilíbrio espiritual. A situação dele era de um obsidiado, em grave situação de perturbação, que fracassou pela sistemática invigilância em seu comportamento. Laércio, assim como muitos espíritos que abusaram no passado das possibilidades no campo da religião, tiveram a oportunidade de reencarnar após a codificação da doutrina espírita, aproveitando através das oportunidades de trabalho oferecidas pelo Consolador Prometido, a possibilidade de reparar os antigos e graves erros e ainda obter crescimento espiritual. Então, você nasce na doutrina espírita, então você tem possibilidade de reparar e corrigir os equívocos do passado, realizar essas transformações em nível de profundidade e, ao mesmo tempo, aprender coisas novas. Não é só, a gente não está assim, quando a gente vem, às vezes médium, muitas vezes, o indivíduo é um médium que traz problemas do passado. A gente conhecemos muitos médiuns e esses relatos, na verdade, também, do ponto de vista da literatura espírita, é muito amplo, muito abrangente. Os espíritos são concordes em falar isso, que os médiuns, em geral, têm o seu passado de problemas e que a mediunidade é um elemento, uma faculdade concedida, um dom concedido para fazer o bem, para agir em prol do próximo, para agir em prol do evangelho, da doutrina e levar o bem, levar luz ao mundo, e com isso se ilumina. Mas o médium, por outro lado, ele tem pela própria natureza da sua sensibilidade mais acurada e de capacidade de vinculação com o plano espiritual, se ele for invigilante, a vinculação com os obsessores e com espíritos que não querem o bem ou espíritos vinculados aí no passado são maiores ainda. Então, nós trazemos de diferentes formas essas questões que precisam ser trabalhadas, mas, além de corrigir os equívocos passados, nós também temos oportunidades maravilhosas de crescimento espiritual. Podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nós produzimos a cura dessas feridas de nossa alma, vamos curando elas, né? E, ao mesmo tempo, vamos aprendendo coisas novas e vamos crescendo espiritualmente. Crescemos de qualquer forma. Se nós estivéssemos só corrigindo o passado, já seria um ganho fantástico na reencarnação, mas ainda tem mais que a gente pode fazer. Além de corrigir os erros do passado, a gente pode aprender coisas novas, desenvolver novas virtudes, habilidades, completudes, para novas dimensões de completude para a nossa transcendência e crescimento espiritual. 1.2. Laércio reencarna no início do século XX com a tarefa de se redimir e ajudar não só aos que prejudicou, mas também reparar os equívocos do passado perante a lei divina, divulgando o bem e fazendo a caridade a outros que precisavam ser auxiliados na jornada terrena, né? Dotado de grande inteligência e capacidade de comunicação, teria, através da doutrina espírita, excelentes oportunidades de crescer espiritualmente. Foi cuidadosamente preparado para a tarefa, divertido quanto aos riscos, que sempre representa a divulgação do Evangelho em um mundo ainda em condições como a Terra. E, para isso, contou com o auxílio de outros espíritos, também devedores do passado, que o acompanhariam
e lhe serviriam de guias e lhe assegurariam proteção possível no desempenho da tarefa. Para esses espíritos, também seria uma oportunidade de redenção. Gente, a gente vai dar uma parada por aqui, e aí a gente continua, porque já é 8h45. Deixa eu só anotar aqui, porque aí a gente continua na semana que vem. E até lá também já vai ter o restante da apostila, 9/10. Mas vejam, quando a gente fala desses equívocos do passado, por exemplo, dos padres, dos freis, a gente tem uma história muito triste dentro da Igreja Católica que envolve os dominicanos, a ordem dominicana. E esses freis dominicanos, eles foram assim, estiveram sempre à frente do processo inquisitorial, né? Eles cometeram assim maldades imensas, mas é claro que teve também dominicanos que não se voltaram para esse lado, né? Tiveram padres que encarnaram no seio da igreja em plena Idade Média e fizeram bem dentro das suas paróquias ali, agiram com um coração bondoso, e tem outros que se perverteram, né? Então, assim, a gente tem muito essas histórias, essas situações, e elas hoje eu acho que são menos frequentes, né? Dentro, assim, menos frequentes que eu me refiro em termos de doutrina espírita, tá? Estou fazendo esse link do passado com o presente. Se no passado nós falhamos dentro da igreja, no seio da igreja, por o usurpar do poder que nos era concedido, mesmo dentro de uma comunidade pequena, hoje eu acho que nós já melhoramos bastante nesse sentido. E a gente tem a oportunidade de estar reparando os equívocos do passado, aprendendo coisas novas, mas é muito, muito importante porque todos nós trazemos sombra. Todos nós trazemos, sem exceção. E essas sombras, elas emergem para o nosso psiquismo consciente. Quando elas chegam ao psiquismo consciente, elas trazem conflitos, trazem pulsões de comportamentos equivocados do passado, que vão nos direcionar de uma maneira errada. Então, a nossa vigilância, ela tem que ser muito grande. Nós precisamos muito estar atentos àquilo que nós lemos, àquilo que nós assistimos, ou seja, aquilo que nós estamos jogando para dentro de nós, as reflexões que fazemos das leituras, das palestras, dos estudos, de tudo isso que a gente participa, dos cursos que a gente participa e tal, porque isso vai ajudando a estruturar o nosso pensamento de uma maneira em sintonia com o plano mais alto. A gente precisa fortalecer a nossa fé, orar todo dia, pedir pelos outros também, exercermos a caridade na oração, exercermos a caridade no nosso dia a dia, sermos mais seguidores do evangelho dentro desse aspecto, ou seja, não julgando, não ficando procurando defeito nas pessoas, não ficando guardando mágoa, não guardando raiva dos outros, tudo aquilo que Jesus nos ensinou há 2000 anos e nós estamos aqui tentando realizar, né? E por fim, essa conexão mais bem intensa com o plano espiritual, né? Se nós fizermos essas três coisas, fé, amor e conhecimento, trabalharmos isso, nós vamos ser bem-sucedidos, nossa reencarnação vai ser muito bem-sucedida. Então a gente só tem que ter esse cuidado, para a gente não cair de novo nos mesmos erros do passado. E é o que aconteceu com Laércio, né? Aconteceu também com Marco Aurélio, ou seja, isso são coisas que fazem parte, a gente observa, né? Que acontece com muitos irmãos, que a gente está falando da doutrina espírita, mas nas outras religiões acontece a mesma coisa, por exemplo, em muitas igrejas a gente vê acontecer isso, várias denominações religiosas. Seja por equívocos da própria instituição, seja por equívocos do indivíduo ali na ponta, como aquele que está em contato com as pessoas e é responsável por levar a palavra, levar os ensinamentos. Então, são oportunidades que nos são concedidas e a gente tem que agarrá-la com unhas e dentes e trabalhar da